Bom, pessoal, então nosso primeiro contato, né, depois da nossa interrupção das aulas, assim, eu diria, inesperadamente, né, onde a gente, de um dia para o outro, se distanciou aí. Nós não tínhamos bem a ideia do que viria pela frente e a situação foi se configurando semana a semana. E seguimos, né? Temos conversado pelo WhatsApp, individualmente, pessoalmente com alguns de vocês, trocamos muitas mensagens, nos informamos dentro do que nós pudemos, né? E aí o grupo, como é natural, isso aconteceu com todos os grupos, caiu assim naquele silêncio, né? Não sei se foi uma apatia, não sei se é uma tendência natural, né? Nós ficamos assim um pouco assustados no início com tudo, e aí a gente vai encontrando mecanismos de adaptação, de cada um e se reencontrando, né, nessa nova rotina. Eu, pessoalmente, a minha vida mudou assim completamente. Era uma pessoa que ficava muito pouco em casa, saía muito ativa, muitas atividades fora de casa, né? Então eu estou praticamente confinada, saindo assim minimamente para levar o meu pai ou minha mãe, algum médico, algum profissional desse tipo. E agora eu estou retomando, mas eu parei assim tudo, né, que eu fazia, parei as minhas aulas na faculdade, que talvez nem sejam retomadas esse semestre, parei as atividades do centro, não tem mais o sábado no Consolador, não tinha mais, né, os grupos de estudo, então eu sofri um baque, um choque assim bastante grande e também por conta da dinâmica desse distanciamento que a gente precisou fazer, a gente dispensou a moça que trabalha em casa, né? A gente continua mantendo o pagamento dela. E aí eu comecei a fazer uma coisa que praticamente eu não fazia, né? Que é serviço de casa. Então, assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É um trabalho diferente. Tive muita dor nas costas. Passei umas semanas assim de perrengue. Não que eu não valorizasse, a gente já valorizava, lógico, o trabalho de quem faz isso, mas nada como sentir na pele, né? Então, assim, minha mão ficou uma lixa, outra realidade. Então, a gente está aprendendo muito com tudo isso. Fora as reflexões todas que a gente faz, né? Do quanto a gente sente, a gente sabe disso, mas ser privado desse contato nos faz a gente entender o quanto cada um é importante para a gente, né? O quanto a gente precisa uns dos outros. Olha que legal! O Zoom acabou de me Não avisar que tem limite acabou de o tempo. limite de Ele 40 acabou. minutos. Então, aguenta a Cláudia Acabou de agora. passar. Acabou de aparecer mensagem aqui. Que bom. Então, e a gente foi assim, aprendendo, estou aprendendo muitas coisas, estou repensando tantas coisas. Esses dias eu estava conversando com o pessoal, até o meu padrão de consumo, né? Não que eu fosse uma pessoa consumista, eu não sou daquela que eu preciso ir no shopping. Se eu vou no shopping, eu fico enlouquecida, eu tenho que comprar um sapato que eu vi, eu tenho que. Não sou assim, absolutamente. Mas mesmo não sendo uma pessoa consumista, eu comecei a ver quanta coisa a gente acaba consumindo e que a gente, de fato, não tem tanta necessidade, né? Estava vendo aí algumas fotos que já foram bem divulgadas, a natureza, né, renascendo. Parece que a Terra precisava um pouco da nossa ausência, né? Parece que ela precisava se desintoxicar de nós. E ela está fazendo lindamente. Então, coisas que não se via mais estão aparecendo, como peixinhos nos canais de Veneza, né, que é uma coisa impensável, e a poluição na região ali da China desapareceu, tem os mapeamentos assim, então a gente vê, às vezes mostram os satélites, né, o planeta está se limpando.
Parece que é pouco, né, o que o homem produz em termos de, mas não é, não. Então, esse vírus ele trouxe tanta coisa, né, que já devia ter sido feita. Ele parece que ele foi desenhado e a gente sabe que ele não foi criado por ninguém para nos mostrar algumas coisas e para fazer com que a gente faça algumas coisas, né? Nós como seres humanos. Há quanto tempo a saúde estava quebrada? Há quanto tempo nós tínhamos carência de UTI ou os hospitais viviam no limite? Há quanto tempo nós tínhamos falta de EPIs? Eu me lembro, há algum tempo, eu fui, ainda antes de fechar a Beneficência Portuguesa, eu fui lá para atender um paciente, não tinha luva. E não é agora com a pandemia, era antes. Então, quanto que se precisava investir, né, em saúde, em tudo que a gente sabe, e se a gente ficar falando muito, a gente vai ficar repetitivo, e ninguém fez, né? Por falta de vontade política, por mil razões, por corrupções que assolam boa parte das administrações. E de repente agora, para que a coisa não fique muito complicada, para que morra menos gente do que esse batalhão de gente que já está desencarnando, estão tendo que investir do dia para a noite, né? Quantas pessoas morriam de fome? E agora, para não ficar socialmente muito escancarado, está se dando aí um auxílio que é irrisório, mas tínhamos projetos anteriores aí de renda, renda mínima, e isso parece que vai ter que ser uma realidade, não para nós, mas para todos os países. Então, esse vírus ele trouxe à tona uma série de problemas. Ele expôs como uma ferida aberta, né? Uma série de problemas sociais que nós já tínhamos, que nós tivemos que correr, estamos tendo que correr para dar uma solução minimamente razoável, que seja, para essas coisas. Então, eu já tenho pensado muito em tudo isso, muito mais do que uma questão exclusivamente negativa, essa questão da pandemia, desse vírus que surgiu aí, que surgiu não, né? Ele já estava aí. Os coronavírus existem há milênios na natureza. E por que que ela apareceu agora? Simplesmente porque o homem está avançando, porque o homem tem uma cachorrada aqui no vizinho, então vai latir um pouquinho, tá? O homem está avançando num território, num terreno que não lhe é próprio. Ele está entrando em contato com seres vivos por essa agressão, né, à natureza, tudo mais. Ele está entrando em contato com seres que têm, que vivem, que convivem com esses vírus e com uma série de micro-organismos normalmente, em situação natural de equilíbrio. Mas não é para o homem, não seria, né, para o homem ter contato com isso. Mas a expansão das cidades, o crescimento desordenado e essa ganância que rege a humanidade vai fazendo com que ela vá avançando, né, por áreas que seriam de preservação e tudo mais. E aí, de repente, os morceguinhos que estão assim de coronavírus, sempre tiveram, numa boa, começam a transmitir isso para o homem. E o homem começa a adoecer, como a gente está vendo, né? Então, coronavírus tem na natureza, e muito, sempre teve. Assim como outros que estão lá quietinhos, que a gente nem sabe ainda, e que podem eventualmente ter contato conosco, né? Eu queria deixar a palavra aberta para vocês. Alguém quiser fazer alguma consideração, alguma reflexão sobre isso, como é que está sendo para vocês, como é que... Hoje meio que é um bate-papo, é uma retomada, ou é uma psicoterapia em grupo, é um pouco isso, sabe? Esse acolhimento de uns para com os outros em face dessa nova realidade que a gente está vivendo. Fala. Tem que levantar a mão? Pode já falar. Bem, no meu caso, foi assim, eu tinha acabado de sair do trabalho, né? É a Noêmia?
É a Noêmia. Tá. E assim, eu já sou acostumada, eu sou muito caseira, então eu já sou acostumada a ficar em casa mesmo. E com as minhas netas, que elas vêm geralmente para cá. Mas houve uma diferença, porque eu acho que essa questão de você se resguardar mais, isso eu até comentei com a minha cunhada, falei assim, nossa, depois de uma semana de coronavírus, eu queria sair para todo aquele lugar, coisa que eu já fazia e queria essa falta. Eu acho assim, então para a gente é muito complicado, né, essa coisa de não ser livre, né, que deu, mas deu assim para refletir bastante, né? Pelo menos a gente, principalmente a gente duas aqui, tanto que elas falavam e estavam. Então, assim, coisas assim que a gente nem conversava, começamos a falar. Eu achei muito interessante, vendo assim no termo geral, né? Uma coisa é você não sair, porque você não é de sair, mas você poder sair a qualquer momento, né? Outra coisa é você estar. Nós não estamos impedidos de sair, mas a gente deve evitar, né? Então, outra Sim, coisa é você ter que se cuidar, né? não sair. É verdade, porque além da gente se cuidar, a gente está pensando no outro também, né? Porque o mínimo que a gente vai é no mercado, né? É, a gente Mesmo assim, precisa ter esse cuidado pensando no coletivo, né? no coletivo. Alguém mais? Não sei se você vai me escutar. Claro, estou É a Oi, Meg. escutando Estamos perfeitamente, escutando. Meg. Eu achei excelente para a família se unir. Eu vejo eu e meu marido só em casa. Um fica num canto, outro no outro. De repente, a gente tem que conversar, tem que almoçar, jantar junto, discutir as coisas do dia a dia. Achei excelente. Minha filha, que tem duas filhas que trabalham, o marido trabalha, nem só celular. Eu achei maravilhoso isso. Agora ela está tendo uma vida de marido, mulher, de filha, como eu sempre disse, de dona de casa, que eu sempre fui. Para mim É. não mudou muito, Cláudia. A vida inteira eu tive essa vida. Mas Uhum, eu acho que todo mundo deveria ter um pouco. A gente dá mais valor para pai, mãe, filho, neto. é Achei verdade. que foi muito bom. A natureza. Ontem, hoje eu fiz jardim, então eu também. Mas é uma delícia isso. A gente está se amando com mais calma, É não é verdade. verdade? Esses dias estava falando com uma moça que é proprietária lá da academia onde eu vou. Ela falou, Cláudia, eu nunca pude cozinhar, sabe, cuidar das coisas, da casa, das pessoas que moram comigo. Eu nunca fiz isso. E de repente eu estou fazendo. E eu estou vendo como é importante. Então, são coisas É, que está sendo, eu diria, novidade para muita gente. No começo bateu um pânico, né? Imagina ter que ficar com os filhos em casa, né? E, ai, meu Deus, como é que eu faço? Eu fui criada, minha mãe não trabalhava, né? Então isso era comum, isso não era motivo de. Mas hoje não é o comum, né? Então está sendo uma. É como se a gente tivesse dado, em alguns aspectos, um passo atrás, assim, esse atrás é no sentido cronológico só, talvez de uns 50 anos ou mais, né? Porque a nossa é, sociedade foi mudando e tudo. É, não que a gente vá ficar assim, mas talvez a gente esteja vendo coisas que sem isso a gente não veria. E vai voltar, como eu digo, não sei se a gente vai voltar igual, cada um de nós, mas acho que os valores que a gente está dando para muita coisa estão mudando, né? Depois dessa experiência, que também não vai acabar semana que vem, nós vamos ficar aí com ela mais um pouquinho. É a expectativa, né? É, uma expectativa. mas no fundo foi bom para todo mundo, e se Deus quiser, essas mortes vão parar de ficar doente, e a gente deu um tempo para a natureza, que é o mais importante. É, algumas semanas atrás eu estava conversando com meu irmão e ele falou: Ah, Cláudia, ele tem contato com algumas pessoas que trabalham na China pela empresa dele, que é multinacional. Ele falou: Eu tenho conversado com um amigo de lá e eles
Agora eles já voltaram, mas na época que conversei com meu irmão, faz um mês mais ou menos, ele falou, eles zeraram, né, o número de casos novos e tal, mas eles não estão voltando assim, não. Voltando, estão começando a voltar uma ou outra coisa, eles ainda têm que sair de casa com máscara, controle de temperatura em todos os lugares, acesso muito restrito nas lojas, acho que entra uma pessoa de cada vez, aquela distância mesmo nas filas, 2 a 3 metros, né? Então, é essa a realidade deles. E provavelmente vai ser a nossa, a gente já tá sentindo, né? Mas tudo tem aí um propósito, algum sentido maior, né? A doutrina ensina isso pra gente. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Vinícius, tá aí quietinho, Fernanda. Vou começar a cutucar, hein? Então, a gente está ficando mais quieto, tentando deixar o resto do pessoal falar. Vocês estão nos ouvindo aí, tranquilamente? Estamos. Tranquilo. Eu tenho feito algumas reuniões com o pessoal do grupo do trabalho que eu faço parte. Desde quando começou a quarentena, o isolamento, a gente tentou usar essa ferramenta para tentar manter uma união e a vibração mais elevada. A maioria dos médiuns ali começa a sentir um certo, não vou dizer desequilíbrio, nada, mas assim, fica mais suscetível a algumas coisas. E uma coisa que foi comentada que foi muito interessante, que a gente falou mais de uma vez em outras reuniões, que da importância e do momento de nós estarmos encarnados na Terra nesse momento, né? Da importância desse aprendizado. Porque, como já foi dito, nós não viemos aqui à toa, nós não estamos aqui à toa. Eu não vou dizer, não tenho pretensão de dizer que estava já planejado, que nós já sabíamos, não vamos dizer assim, que seria muita petulância, eu acho, da nossa parte, acho que a gente estávamos preparados para isso. Mas que é interessante nós estarmos nesse momento de aprendizado e estarmos aqui, digamos assim, prontos para passar por isso, é uma coisa que dá uma conexão muito grande. E também uma coisa que eu percebi foi a mudança de comportamento em termos de estresse emocional, de necessidade, de correria, né? Como todos já disseram, a mudança da rotina começou a rever valores de que antes a gente fazia tudo ao mesmo tempo. Agora vivia todo mundo nervoso, todo mundo querendo aproveitar o máximo, e agora não. Agora está com mais calma, você vê que dá para fazer muita coisa ainda, voltando esse passo atrás, como você disse, vivendo uma vida que nós tivemos e que a gente estava perdendo um pouco esse sentido de vida um pouco mais serena, né? A gente vai tirando o melhor de cada coisa, né? Eu acho que a gente está fazendo isso, né? A gente, com as pessoas com quem eu tenho conversado, passou um pouco o susto inicial. É claro que a gente evita até ligar muito televisão, porque as notícias não são boas, elas nos entristecem. Eu, outro dia, caí na besteira de assistir o Jornal da Globo antes de dormir, né? E já é tarde aquele jornal. Eu não conseguia dormir, porque as cenas e a maneira como é mostrada. Então, eu tenho cenas, depoimentos, certas coisas que são impactantes, eu não tenho visto. Eu vejo lá os números, vejo rapidamente como é que está a situação e já é o suficiente para mim. Então, a gente vai também encontrando maneiras, né, de se blindar um pouco das coisas que vão nos ferindo, né? Porque, de fato, existe aí um grande número de desencarnantes. E eu não sei se vocês tiveram acesso, acho que sim, a uma mensagem que chegou logo nos primeiros dias, nos primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil. O Divaldo estava num congresso, se não me engano, em Goiânia, acho que é isso. E no encerramento do congresso, o Dr. Bezerra de Menezes Foi no Paraná, Cláudia. Foi Paraná. Paraná, Curitiba. Isso. Curitiba, Paraná. Exatamente. Então, no encerramento do congresso, o Dr. Bezerra de Menezes
se comunica como normalmente ele faz nos encerramentos de congresso, quando o Divaldo está presente. E ele fala uma mensagem lindíssima, se vocês puserem lá no YouTube, Divaldo, mensagem, coronavírus, alguma coisa assim, vai aparecer. E ele não fala assim, olha, tudo bem, vai ficar tudo bem, isso vai passar logo, não vai ser nada. Não é assim. Ele vai falando para que a gente obedeça as orientações, né, as condutas para evitar o contágio, etc, etc. E vai falando, e num determinado momento ele fala, né, que as pessoas falam muito do amor, do perdão, das coisas boas do nosso coração que a gente tem que fazer surgir nesse momento, e fala que pede coragem, alguma coisa assim, para aqueles que deverão enfrentar a desencarnação, né? Ou seja, nas entrelinhas, se a gente souber avaliar, ele está dizendo que serão vários, serão muitos, mas também, por outro lado, né, o espírito, ele é imortal, então não seria, isso quem está dizendo sou eu, né, motivo para desespero, pelo menos para a gente que é espírita. É lógico que ninguém quer contrair esse vírus, porque a maneira como se adoece, a maneira como se passa pela doença e a maneira como se desencarna e como se despede dos desencarnantes, ela é muito dura, né? Ela é até chocante, eu diria, né? Então, a gente está aí frente a uma espécie de um resgate coletivo, uma desencarnação coletiva, sem dúvida. Isso faz a gente lembrar de um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, da introdução do livro A Caminho da Luz, que a gente está estudando no grupo da quarta-feira. E antes da gente suspender a última reunião na quarta-feira, presencial, nós lemos a introdução do livro, e eu me lembro muito que ficou a primeira parte da introdução, ela fala muito de algumas coisas. Esse livro foi escrito em 1938, então ele não tinha ainda, né, coronavírus, embora nós já tivéssemos passado por outras pandemias, a mais marcante talvez pela qual a gente passou, eu não, né, como encarnada, nós não como encarnados, mas foi a gripe espanhola. E então ele diz assim, na introdução do A Caminho da Luz: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aqui ele estava falando, 1938, eles já sabiam, já se sentia no ar, digamos assim, né, as vibrações que prenunciavam a Segunda Guerra Mundial, que já vinha se delineando no horizonte. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da Terra, da matéria. E esses são os 2 primeiros capítulos da introdução do livro A Caminho da Luz, e ele diz muita coisa. É lógico que ele se referia um pouco mais especificamente, em alguns momentos, à Segunda Guerra que estava aí por explodir, por estourar, né? Mas, na introdução toda, quem não leu, ou quem já leu e não se lembra, quiser reler, ele vai falando desses ciclos, desses períodos que ele diz aqui, de aferição dos valores terrestres pelos quais passa a humanidade.
né? E ele vai mais para frente dizendo que passaram os poderosos da terra, os monarcas, os reis, e todas essas cabeças ornadas por coroas, pelo poder, todos esses homens passaram. E muitas vezes voltaram no indumento humilde dos escravos para aprender as lições que não haviam aprendido. Que todas as ilusões materiais, elas acabam por si mesmas, ou algo que vai fazendo com que a gente entenda que elas eram apenas ilusões. E ele vai falando por períodos evolutivos que a Terra vai passando e ciclos de evolução que vão fazendo parte desse período de transição que a gente está passando, né? Já não é de hoje. Ai, e agora a Terra vai ser transformada no mundo de regeneração? Não exatamente, e não com essa pandemia, né? Porque tem gente achando que é o final dos tempos, que vai dizimar a população do planeta, que depois que a pandemia passar, a gente vai entrar no mundo de regeneração. A gente tem lido, tem visto, ouvido palestras, e não é exatamente isso. Há poucos dias eu ouvi uma live do Haroldo Dutra Dias, e ele dizendo que a pandemia, nós podemos dizer assim, que ela objetivou, que ela apresentou, para quem não tinha percebido ainda, esse período de transição. Ela materializou a transição para nós. Mas que a transição já está ocorrendo, falou de várias situações, de vários cataclismos, de guerras e de outras situações de calamidade que a gente já tem vivido, que são próprias do nosso período de transição. Não é que Deus tenha olhado para nós e falado, bom, agora eles vão sofrer algumas coisas para aprender. Tudo isso que vem acontecendo, esses flagelos, alguns naturais, outros provocados pelo próprio homem, guerras, etc. e tal, são características, são resultado da nossa própria imperfeição. A gente estava falando da pandemia, estava falando do coronavírus, que o coronavírus já estava aí na natureza, ele faz parte, ele é criação de Deus também, já está aí há muito tempo. Assim como muitos outros vírus que estão aí quietinhos, sossegadinhos. Se o homem não for lá mexer, não for lá invadir o território que é deles, eles vão ficar lá, infectando animais que não sofrem com isso, e a gente vai ficar aqui. Mas a gente vai avançando o sinal, né? Então, é como se a natureza estivesse respondendo para nós. Falou, olha, tá demais, exageraram, né? E aí esses vírus vão infectando muita gente, vão sofrendo mutações, e aí vai ficando cada vez mais difícil de se encontrar uma vacina, de se erradicar uma pandemia, etc, etc. A gente tem tido situações como, por exemplo, as barragens lá em Minas. Não são fenômenos naturais, não são cataclismos, não são pandemias, mas que têm promovido sofrimento, desencarnações coletivas, fruto, né, da falta de planejamento, talvez do excesso da ambição desmedida do homem. E isso nós vamos sofrendo os efeitos da maneira, digamos assim, estabanada, da maneira errada, como nós temos vivido, considerando nós a humanidade, né? Nada que Deus tenha feito, que Deus tenha mandado, um castigo divino, isso e aquilo. Nós vamos sofrendo as reações das nossas ações mal planejadas, mal executadas, atendendo a exageros, né, de ambição, etc. e tal. E aí surge uma pandemia, surge uma situação que põe em xeque a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E é claro que todos nós vamos enfrentar a imortalidade, né? Como diz o Dr. Bezerra. Cada um a seu tempo, cada um de uma forma. Mas, pelo menos nas últimas décadas, sem considerar aí, a partir da gripe espanhola para cá, a gente não tinha enfrentado uma situação em que praticamente podemos dizer que toda a população mundial está submetida à mesma situação ao mesmo tempo, né? E sofrendo, não importa a língua que a gente fale, o
país em que a gente esteja, sofrendo das mesmas angústias, das mesmas aflições, dos mesmos sentimentos, né, de medo, às vezes depressão, ansiedade, muita gente aí desenvolvendo síndrome do pânico, vários problemas surgindo pelas mesmas razões, né? Então, acho que nunca, ao mesmo tempo, tanta gente passou pela mesma prova. E isso nos deu um sentido de igualdade muito grande também, né? Não importa onde nós estejamos, não importa a língua que nós falemos, não importa o nosso nome, sobrenome, o dinheiro que a gente tenha, nós estamos todos submetidos à mesma situação, mesmo que, assim, isso acontecendo em tempo real. O que está acontecendo aqui, está acontecendo ali na China, está acontecendo ali na Turquia, está acontecendo na Rússia. E isso é uma coisa que a gente para mesmo para pensar, e acontecem essas coisas dentro de um mecanismo natural muito interessante para que a gente passe por essa aferição de valores. Quando eu digo para vocês que eu, por exemplo, estou reavaliando meu padrão de consumo, ou que muita gente está revendo a questão do cuidado, do quanto ela fica em casa, do quanto ela dá atenção para a família, do quanto ela se dedica, etc., ou ela, ou ele, enfim. Tudo isso é um processo de aferição de valores, né? E certamente de mudança, porque uma vez tendo passado por essa experiência, é possível que a gente volte para a nossa vida, mas não exatamente como a gente era, não vivendo exatamente como a gente vivia. Eu tenho tido alguns tempo para mim, tempo para fazer algumas coisas por mim que eu não tinha, né? Isso faz diferença na vida da gente. Isso, eu era sempre muito feliz com tudo que eu fazia, mas talvez eu pudesse dosar um pouquinho melhor. São coisas que a gente vai repensando, né? Eu queria passar para vocês um vídeo, e esse aplicativo ele permite, é possivelmente um vídeo que vocês, ou parte de vocês, já conheça, já tenha tido oportunidade de ver. É o Rolando Boldrin falando uma mensagem, declamando praticamente uma mensagem intitulada Em 15 Dias, uma mensagem espiritual. O espírito, não sei quem psicografou, o espírito também não deixa o nome, o que não quer dizer nada, né? Aliás, espíritos superiores geralmente tendem a não querer adotar nomes impactantes. E eu queria passar para a gente ouvir e refletir em tudo que está ali, que certamente parte daquilo são as reflexões que a gente tem feito nesse período aí, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou tirar o fone para compartilhar o som também. Vocês me ouvem? Sim. Então tá. Então eu vou colocar o vídeo. Estão vendo a imagem dele? Tá, eu tô. Agora vai. Oi, meus queridos amigos. Chegou ao meu conhecimento, mandaram para mim, enviaram para mim um texto para esses momentos que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Um texto muito interessante que eu acho que vale a pena, nesse momento, ler para vocês. É um texto psicografado. Bom para aqueles que acreditam. Psicografado por um espírito de luz. Esse espírito de luz nem deu o nome dele, porque o espírito não está preocupado com a projeção do seu nome, claro. Então, eu vou ler para vocês. Tem até um título. Em 15 dias.
queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode apagar o que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade de luz, mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo o mundo. E as estrelas estão mais visíveis. Tudo isso em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia! Esse vírus abençoado parece não atacar animais. Seu alvo é a espécie humana. Eu disse abençoado, né? Abençoado, sim. Pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creio, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros olhos tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana. A autodestruição, o seu destino. Mas este planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão uns dos outros para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. A importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegado a hora. É finalmente chegado a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam um espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração? Que força tem o pensamento? Tudo em 15 dias.
O que não será possível quando essa vibração for perene? Hein? E como é infinito o amor do Cristo. Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento, como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, com que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para se ter medo? Né? O momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. É chegada a hora de espalhar a esperança. Esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento está sendo bem-vindos a um planeta regenerado. É isso aí. Bom. Bonito, né? Legal. Vocês conheciam? Bonito. Eu tinha visto já. Acho que circulou bastante, né? Mas eu achei assim de uma beleza tão grande e dentro da minha capacidade de análise, de uma verdade tão grande, né? Que fala, sobretudo, da gente ter esperança, da gente ver nisso tudo a mão de Deus, né? No sentido de um processo de transformação dentre os vários fenômenos que nos levarão a um processo de transformação para um mundo de regeneração. Como eu disse, como está em a Gênese, acho que não dá tempo da gente começar hoje, mas eu que depois queria propor a gente estudar esse último item da Gênese, que fala sobre a geração nova. A gente vai ver que não é uma pandemia, não são duas pandemias, não é um maremoto, não é um terremoto, não são essas coisas que causam as desencarnações coletivas que serão os sinais exteriores de que nós estamos mudando. Então, cada vez que acontece alguma coisa assim, a gente pode pensar, nossa, agora é a etapa final, vamos entrar no mundo de transição. Mas é a reunião da coletividade desses fenômenos que vai trabalhando a mudança de consciência do homem para um mundo de regeneração, né? Como a pandemia também está trabalhando a nossa mente, sem dúvida, as nossas consciências. Eu também gostaria de passar para vocês, para reflexão, um vídeo do Divaldo, onde ele fala sobre a maneira como os desencarnantes estão sendo tratados, recebidos no mundo espiritual. Talvez alguns de vocês já tenham visto também. Eu estava vendo uma live do Haroldo Dutra Dias falando sobre a pandemia e fazendo algumas reflexões sobre esse item da Gênese chamado a geração nova. E ele diz também sobre a recepção dos desencarnados no mundo espiritual, afirma, com base no estudo desse capítulo, que eu gostaria de estudar com vocês também, que esses espíritos estão chegando no mundo espiritual, digamos assim, numa condição de fragilidade, estão chegando abatidos, talvez até chocados, né, por terem contraído o vírus, por terem desencarnado de uma forma assim abrupta, e estão sendo trabalhados, seus perispíritos restaurados,
recebidos por assim como nós estamos nos movimentando, nos organizando, equipando hospitais, alimentando forças e tudo mais, também na espiritualidade um grande movimento acontece, isso Haroldo dizendo, né? E esses espíritos o seu psiquismo será trabalhado, serão acolhidos, serão recebidos no mundo espiritual e poderão voltar a reencarnar aqui na Terra em condições melhores, talvez despertados das ilusões em que eles viviam. E aí nós fomos estudar, fomos ler, né, esse item da Gênesis, a última lição, intitulada A Geração Nova, e é muito isso que está escrito lá. Então, eu queria passar para vocês um outro vídeo, agora é um vídeo do Divaldo, falando sobre o movimento que há no mundo espiritual para que esses espíritos sejam recebidos e acolhidos. Como acaba receber todos eles, pois o plano espiritual trabalha nesse momento que o mundo vive com a pandemia, temos obviamente muitos desencarnados. Como o plano espiritual trabalha, em especial neste momento, para receber todos eles, pois a quantidade é enorme. São determinadas equipes socorristas. O local que os desencarnados são hospitais de refazimento. Como a causa das mortes foram a maioria devido ao vírus, todos ficam em um único local. O tempo de permanência de cada indivíduo numa enfermaria seria igual ou cada indivíduo tem o seu tempo? Querida Débora, no dia 15 de setembro do ano passado, revelaram-nos os amigos espirituais. Soou um clarim que faz recordar nosso lar em 1939, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Este clarim repercutiu em toda a psicosfera terrestre. Anunciava um grito de vigilância e vozes federais comunicavam a todas as comunidades espirituais a imensa provação que tombaria sobre a Terra dentro de algum tempo. Quando começaram a surgir oficialmente as vítimas por volta do mês de janeiro, digo oficialmente porque, segundo os espíritos, já havia alguns, ainda quando não identificada a calamidade. Naquele período em que foi anunciado em janeiro, as comunidades espirituais no planeta, em cada uma delas, para dar uma ideia, Nosso Lar, entre o Rio de Janeiro e Campos, conforme me revelou Chico Xavier, e outras, a Redenção, aqui na cidade do Salvador, até Feira de Santana, prepararam-se para poder acolher aqueles que seriam vitimados dentro da lei de causa e efeito. Não existem ocorrências de natureza não desejada, não programada. Por isso que preservarmos os nossos cuidados faz parte da ética da lei de causa e efeito. E os mentores começaram a receber as primeiras vítimas
a epidemia e quando a pandemia se instalou, todas as comunidades espirituais de cada país ficaram alerta e passaram comissões de enfermeiros espirituais a recolher os recém-desencarnados por momentos na própria faixa da Terra. Logo depois, removê-los para comunidades próximas, pertinentes a cada cidade, a cada país. Passaram a receber tratamento específico, ternura e carinho por vítimas dos seus propósitos perturbadores. Eram mortes coletivas. Logo depois, eles passaram a receber uma terapia específica para libertar o perispírito da marca infeliz da enfermidade degenerativa. Quanto ao tempo de cada um, muito difícil, porque cada um de nós tem reservas morais e espirituais diferentes. A grande verdade é que todos, sem exceção, estão recebendo o apoio do amor de Jesus Cristo através desses enfermeiros espirituais que zelosamente estão inspirando os sacerdotes da medicina, os missionários de todo o labor, desde os servidores hospitalares, os encarregados da higiene, até os cientistas preocupados com a elaboração emergente de uma vacina. Bom, pessoal, e na sequência, eu vou deixar aí com vocês agora a última mensagem que eu programei para essa noite, que é uma mensagem também de esperança, produzida pelo Divaldo, pela sua equipe, sobre essa mensagem que se chama Mensagem em Tempo de Coronavírus, tá? Depois a gente retoma aqui a tela. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Dessa vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito, no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. A depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, representa nossa fragilidade e testa. Recatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo passará. Tudo passa. O resto está sob as bênçãos de Deus.
Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida ao porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Que mensagem mais linda, né? Mensagem positiva. Eu achei muito significativo que o Divaldo encerra essa mensagem, ele que viu, né, as imagens que ele gostaria que fossem colocadas e tudo mais. Ele encerra essa mensagem com a imagem de crianças, né? Que são aqueles que vão herdar, né, essa terra melhorada, essa terra cristianizada, essa terra transformada num mundo de regeneração daqui a algum tempo. Que não tem datas marcadas nos calendários. Nós, quando estudamos as obras básicas da doutrina, por mais que a gente procure ali, não existe uma data. E os espíritos perguntaram a Kardec quando daria, né, se daria a transformação do planeta, etc. e tal. Desculpe, Kardec faz essa pergunta, não me lembro em qual pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta dos espíritos é: ninguém o sabe, né? Existem pessoas aí colocando datas, vai ser em 2000 não sei quanto. Na verdade, não existe uma data. Esse período que a gente passa é um período de transformações, que a Terra, um mundo de regeneração, a gente não vai ver agora. Acredito que eu não vá ver com esse corpo físico, né? Ele já está aí, de certa maneira, né? Já existem iniciativas na Terra próprias de um mundo de regeneração, espíritos encarnados que já são espíritos predispostos à regeneração, não são perfeitos, não são espíritos evoluidíssimos, são espíritos que já reconhecem suas falhas, que já tentam melhorar, se têm consciência, têm autocrítica. Isso é espírito próprio de um mundo, de um planeta de regeneração. A gente já vê iniciativas muito bonitas na Terra, próprias do mundo de regeneração. Então, os germes desse novo mundo já estão aqui. Ao mesmo tempo em que os velhos valores, coisas que nos parecem absurdas, ainda continuam a acontecer. Então, é um novo dia que vem clareando no horizonte, e quem já viu o dia amanhecer, você vê que vem uma claridade lá de baixo, né, levinha, e ao mesmo tempo você olha para o céu, você vê a lua, você vê estrelas, então você tem noite e você tem dia. É mais ou menos esse processo que vai se dando até que o dia vai se levantando, a noite vai caindo, vai desaparecendo e a aurora de um novo mundo surja para nós, sem uma data. É um processo de transição leve, gradual, progressivo, como tudo na natureza. Então, é assim que a gente aprende com a doutrina espírita. Eu, pessoalmente, respeito, enfim, as pessoas que falam em datas, falam em períodos, mas por aquilo que a gente estuda na doutrina, a doutrina não nos traz períodos fixados. Porque a gente pode ter uma pandemia hoje, a gente pode ter uma pandemia amanhã, uma pandemia depois de amanhã. Se o ser humano não aprender com isso,
nada muda. Aqueles que permanecerem aqui, permanecerem duros, renitentes, apegados a valores velhos, nada muda. Então, depende da nossa vontade. Por isso que não dá para ter uma data, né, pré-fixada. Algum comentário, alguma colocação disso tudo que a gente viu, disso que a gente tratou nessa noite? Bom, pessoal, a gente já está se encaminhando aí para o fim, né? Já são 21h15. E eu queria que vocês dissessem, ou aqui, ou depois no grupo de WhatsApp, ou no chat, onde vocês preferirem, como é que foi essa experiência, se foi válida, se a gente deve continuar, se deu para resgatar assim, o contato, deu para... Não sei como é que ficou o som, como é que ficou a transmissão, como é que ficou a minha imagem aí para vocês, se foi... Eu sei que às vezes corta um pouquinho, às vezes distorce um pouquinho o som, mas se a grande parte foi possível de compreender, como é que vocês sentiram essa experiência? Para mim foi ótimo. Tá tudo ótimo. Eu gostei. Foi rápido até. Pode falar mais, porque na aula presencial você fala mais um pouquinho. Pois é, a gente fala, né? Tá ótimo o Zoom aqui, tá ótimo. Tá funcionando bem, né? Aqui para mim tá perfeito, não cortou, tô vendo todo mundo. Eu achei super válido, muito válido. Eu também. Você tá no escuro, a gente não enxerga. A gente tem que tocar, porque é se reinventar nesse momento para a gente não desperdiçar essa oportunidade de estar junto, de estar estudando, de estar aprendendo, de estar trocando, né? Que bom. Se a tecnologia permite isso, a gente tem mais que aproveitar mesmo. Sim. Concordo, porque foi apavorante quando surgiu que a gente não ia ter, eu fiquei apavorada uma semana. Foi um susto. A gente ficou... falei, nossa. É tirar o nosso chão, né? Porque esse contato para nós é tão bom, a gente faz por prazer, né? Eu, pelo menos, eu já dou esse curso há muitos anos, mas cada aula é uma delícia, eu quero, porque cada aula é diferente, cada grupo é diferente, e a gente estabelece, né, essa troca afetiva, boa, essa amizade, então isso faz falta, né, e é uma coisa assim que a gente fica sentindo, eu me senti muito mal nos primeiros dias, assim, tão deslocada, até comentando com a Dona Léia, falei, Dona Léia, ela falou, tô tendo a mesma sensação, parece que eu desencarnei e que tô num outro ambiente, as pessoas ainda são, né, as pessoas aqui de casa, mas mudou tudo, então parece que eu desencarnei e voltei a encarnar, né, agora eu tô tendo que dar continuidade a um outro tipo de vida. Ela falou, tô com a mesma sensação, eu falei, então não sou só eu. É que nós voltamos aos 50 anos, igual você falou. Então. E é curioso, né? Porque um dia vai acontecer isso mesmo. A gente vai desencarnar, a gente vai ter uma outra rotina, a nossa vida, do jeito que ela vai ficar. Até ela, a gente não é dono dela, né? A gente vê isso agora. A gente não é dono de nada, gente. Só do que a gente tem aqui dentro, ó. Nada. Absolutamente nada. A gente não é dono do nosso tempo. Não é dono da nossa... Não é porque o vírus está chegando aí para mostrar que não é, né? Que uma coisa simples, rápida, invisível, pode acabar com todo esse padrão que a gente estabelece, né? E que a gente se vincula muito na realidade externa, né? No que a gente faz, onde a gente vai. E, na verdade, a nossa vida interior é a única referência que a gente pode ter. Isso faz a gente pensar demais, né? Nada do que é exterior nos pertence a nós. Vejam que interessante, só o que tem aqui. Porque a gente tem que se voltar tanto para dentro e encontrar forças no íntimo da gente, e a gente não está muito acostumada a fazer isso. Ainda nós espíritas exercitamos isso. Por isso que tem gente que está pirando por aí, né? E tem que se voltar
e as relações ficam mais intensas. Então, quem tinha um problema no casamento, um problema de relacionamento, cada um sai para um lado, volta só de noite, vai tocando. Agora, tá dando isca, né? Tem relatos em artigos científicos de revistas especializadas, lá onde teve o epicentro da pandemia inicialmente, em Wuhan, o número de separações altíssimo pós-pandemia. Porque no meio da pandemia ninguém separa de ninguém, né? De vez em quando mata. Tem gente que tá matando a mulherada aí, infelizmente. Isso é outra estatística triste, lamentável. A violência doméstica é muito grande. Tá. Então, isso está acontecendo também. O alcoolismo cresceu vertiginosamente, né? O consumo de bebida alcoólica. E aí, então, passada a pandemia, aí as pessoas se separam, porque os problemas que pareciam pequenos, que estavam incomodando, quando você tem que conviver tão intensamente, eles ficam imensos, né? E então, tá trazendo muita coisa assim à tona. É como se essa pandemia trouxesse o que há de melhor nas pessoas à tona e o que é de pior também está aparecendo. Muita gente ajudando, muitas coisas boas acontecendo. É claro que a gente preferiria que ninguém precisasse de ajuda, né? Que ninguém precisasse da beneficência. Mas como ainda se precisa, tem várias iniciativas bonitas acontecendo e tudo mais. Então parece que assim, o que há de melhor em quem tem esses valores está aparecendo e o que há de pior em quem ainda tem esses valores infelizes também está aparecendo, né? Parece sim alguma coisa feita sob medida, né? Para nos mostrar quem a gente é. Não é para mostrar um para os outros, não. É para mostrar para a gente, né? Quem a gente é. Gente, eu pessoalmente adorei. Eu também de rever muito vocês, nossa, de retomar nossos Tava com saudade. Principalmente porque eu vejo todos aqui nessas janelinhas e esse aplicativo permite, a imagem dele é bem melhor do que o Meet, do que a gente tem usado com os outros grupos. Então, eu queria propor o seguinte, que a gente, a semana que vem e talvez a outra, a gente usasse a Gênese. Quem não tem a Gênese aí, pode até baixar em PDF no celular, tem disponível em vários sites para download gratuito. E eu gostaria de ler com vocês, que está nos ajudando muito na quarta-feira, a gente compreender esse momento e entender que não é a pandemia que vai mudar a coisa, que vai mudar o planeta, que vai dizimar tudo, mas que ela tem e é interessante encontrar tudo isso na própria doutrina, que ela tem uma mensagem a trazer, né? Então, todo esse ensinamento nós encontramos no último capítulo da Gênese, é o capítulo 18. Os tempos são chegados. E esse capítulo é composto por 2 itens. São sinais dos tempos, que é o primeiro, e o segundo é a geração nova. Então, eu proponho a gente ler, a gente não vai dar conta de fazer isso tudo a semana que vem, mas a gente começar a ler e comentar esse item, a geração nova. E aí depois a gente vai sentindo também mais o programa, o aplicativo, o pessoal vai chegando mais a nós, quem não pôde vir hoje. E aí depois de estudar dessa parte, aí a gente dá sequência no curso habitual. O que vocês acham? Legal. Eu acho ótimo. Então, tá Eu bom. também. Sei. Tá valendo. Se a turma concorda, então semana que vem a Gênese, a gente vai talvez levar umas 2 terças-feiras para estudar esse item maravilhoso chamado a geração nova, e aí depois a gente provavelmente dá sequência no curso habitual. Feito? Muito obrigada, viu, Cláudia? Obrigada, pessoal. Eu que agradeço vocês existirem, gente. Vamos fazer a nossa palestra. Oi. Me responde 2 perguntas, por favor. Como é que fica as reuniões mediúnicas que não está tendo? A gente não ajuda mais a espiritualidade que vai lá? Olha, no centro? O que eu sei, eu já supunha, né?
quando a gente fez a reunião da diretoria executiva e o Vinícius estava presente, ele inclusive que sugeriu, e foi muito bom naquele momento, que pareceu precoce, mas não foi, que a gente se reunisse extraordinariamente. Então nós nos reunimos, não lembro, acho que era uma sexta-feira à tarde, né, Vinícius? Acho que dia 13 de março, se não me engano. E aí o Vinícius até falou, como é que vão ficar os tratamentos e tudo? Ficou isso em suspenso, mas eu lembro que na mesma reunião eu falei, olha, do mesmo jeito que a gente está aqui, essa é a minha visão, né? Se reunindo, tratando de providências e se programando para, naquele momento, suspender as atividades, eles estão aqui, a espiritualidade está aqui, está acompanhando as nossas providências que são necessárias, e com certeza os tratamentos continuarão, né? Isso me pareceu muito óbvio, porque não que a gente seja dispensável, tá? Mas Jesus tem maneiras e maneiras e muitas opções para tratar os seus obsidiados e os obsessores. E às vezes a gente que participa de uma reunião mediúnica, a gente tem, eu diria, os médiuns, os sustentadores, todos, tem uma oportunidade de ouro de sermos admitidos num trabalho em que se faz um tratamento de desobsessão. Mas isso é uma das estratégias que os espíritos têm, que Jesus tem para tratar os obsidiados, né? E nos dá essa oportunidade de acompanhar isso para que a gente aprenda um pouco, né? A gente sempre comenta isso. É claro, dá oportunidade para que os médiuns trabalhem, se sintam úteis, sejamos admitidos, né, no trabalho do bem, sejamos incorporados a isso, mas não que não existam outros meios e outras possibilidades. Então, temos certeza que a espiritualidade continua trabalhando, continua amparando e tratando aqueles que estão em tratamento. Pessoalmente, eu queria dar um depoimento aqui para vocês, que acho que vale. Eu participo do trabalho como trabalhadora, mas esse é mais um título do que propriamente uma configuração real da minha participação ali no grupo. Porque quem me conhece mais de perto sabe, eu não estou falando isso por nenhuma outra razão, eu tenho algumas dificuldades espirituais bastante intensas, tenho resgates bastante importantes, tenho mediunidade, não trabalho como médium. E assim, vira e mexe, digamos, eu tô lá, fachada de trabalhadora, mas eu tô em tratamento, né? Se recebem espíritos que estão me assediando, etc e tal. Eu não tenho problema dizer isso, porque eu não tenho coisa acerca de mim mesma, e nem pretensões em parecer o que eu não sou. Então, estamos lá. Muito mais em tratamento do que trabalhando ou tratando alguém. E aprendendo, tentando aprender um pouco com a espiritualidade. Bom, tudo isso estou falando para dizer que, neste momento em que nós não estamos tendo consolador, não tem passe, não estamos tendo os recursos presenciais, nunca me senti tão bem espiritualmente. Eu também, por isso que eu perguntei. Não me senti, e assim, eu sei que não sou só eu, porque não seria lógico a gente pensar isso, né? Parece, inclusive, que eu não tenho mediunidade. Eu percebo algumas influências boas. Hoje, por exemplo, antes um pouco daqui da nossa reunião, eu senti uma paz tão grande, já amanheci super bem. Nossa, sabe quando você está zen? Eu estava assim, super bem. Mas pela minha mediunidade eu percebo influências, obsessores, aproximações. Eu tenho a impressão, estava comentando com a dona Leia nesses dias, que a minha mediunidade foi bloqueada e parece que eu não sou médium nesse aspecto, eu não percebo nada. Então eu tenho passado super bem. Da mesma maneira, eu acredito que outras pessoas. Então, assim como a gente tomou as providências aqui,
eles têm 1000 recursos na espiritualidade, eles certamente tomaram os deles. Eu não tenho notícia, não tenho conversado nem com o Francisco, nem tenho obtido notícias específicas sobre isso, mas é o que está me parecendo nesse momento. Esses dias liguei para a dona Léia, uns dias atrás, foi aniversário dela e tal. Eu falei, nossa, o pessoal tá ligando, como é que tá o telefone da senhora? Tá cheio de gente ligando, como é que tá o pessoal? Ela falou, Cláudia, ninguém ligou. Por que ninguém ligou? Porque deve estar todo mundo bem, né? Porque a turma, na hora que aperta, liga. O que você ia falar, Meg? Você tá bem também? Eu tô ótima. Mas e outra coisa, como é que estão as pessoas que iam pegar as cestas básicas no centro? Como é que A fica gente, isso? ao invés deles irem pegar, porque aí tem toda uma coisa de transporte, de exposição que a gente não quer, nós fizemos as compras, montamos as cestas, foram levadas na casa deles, levamos junto também 5 frascos de detergente, 2 litros de hipoclorito e máscaras. Eles têm 5 máscaras por pessoa, né? E Legal. ainda tem algum estoque lá, até grande, para quem precisar, se vocês souberem que precise, ou eles, à medida que forem utilizando as máscaras, outras famílias que surgirem. E esse mês, novamente, a gente vai levar as cestas, né? Aí a gente entrega, é um serviço de entrega, e com material de limpeza também. E com mais, eles receberam 3 máscaras por pessoa no mês passado. Agora, no dia 10, a gente vai levar mais 2 por pessoa. E vamos ter um estoque lá, porque não vai acabar agora. Daqui 2 ou 3 meses, com certeza ainda vai estar sendo necessário o uso de máscara. Então, assim, a Leila nos ajudou muito nesse trabalho, as voluntárias do grupo dela, as costureiras, a Sônia Quaroli costurou máscara, a dona Ana Vila, o pessoal pôs a mão aí na massa e o trabalho... Eu me preocupo muito com as cestas básicas, que eu sei que eles precisam disso, por isso que eu estava querendo saber disso. Isso é bom. Agora, quanto à costura que você perguntou, eu faço qualquer coisa, menos costura. Eu não sei nada, mas estou pronta para tudo, no que Muito precisar. obrigada. Então, assim, está sendo uma coisa muito bonita para o nosso coração de ver, né? A gente precisa ajudar, e nesse período a gente precisa mais, né? Porque e acredito que vai aumentar o número de necessitados, né? O desemprego está aí, a recessão está aí, e a gente vai ter que se unir muito mesmo ainda para poder ajudar os que precisam, né? Cláudia, pode falar. Pode. Questionaram ontem também, além dessa questão da ajuda financeira para a contribuição do projeto Resgate ou de bem-recebimento, a respeito das mensalidades do Consolador. Bem colocado. Isso aí eu preciso conversar com a dona Léia, a gente vai ter que fazer, precisa, né, fazer uma reunião de diretoria. Você tem até me ajudado, né, Vinícius, com algumas pautas e tudo, e que tem uma série de assuntos que a gente precisa tratar. Essa das mensalidades é uma outra, e várias providências, várias adaptações que a gente vai ter que fazer no Consolador, no funcionamento do Consolador, e passar tudo isso, né, por reunião de diretoria, eventualmente até conselho deliberativo, para a gente formalizar todas essas questões. Por enquanto, a gente até tem um caixa bom, então ficou em suspenso desse mês, mas a gente precisa fazer uma outra normatização para isso, né? Paga água, luz, paga tudo. Tá certo. Muito bem lembrado. E a gente vai ter que fazer um outro sistema, talvez depósito, alguma coisa desse tipo. Tá. Aí você avisa. Mas a gente vai divulgar amplamente. Tá bom. Para uma questão bem descontraída, ficou mostrado que o Zoom não respeita a quarentena, né? Porque passou os 40 minutos até aí, Ele avisou. Você recebeu a mensagem aí? Recebi, mas funciona normalmente, não caiu nada. Esses aplicativos, né, eles estão... O Meet, por exemplo, ele está sendo disponibilizado gratuitamente, ele era pago, o Hangouts Meet,
Então, a Unesp está usando, eles estão... Tem uma série de coisas, né? Ajudando a turma aí a não enlouquecer, né? Na quarentena. Eu achei essa iniciativa muito boa dos aplicativos. Eu vou pedir permissão para você de pôr um trechinho de uma mãe de deficiente que me mandou. É a nossa vida, mãe de crianças especiais. É a nossa vida, quer dizer que não mudou quase nada para mim. E eu achei bom que mudou para minha filha, mudou para você, mudou para um montão de gente. Sim. Depois eu vou pôr no grupo o que ela escreveu. Eu achei fantástico. Posso? Pode, claro, pode sim. Eu vou pôr para vocês lerem. Como eu vivia no outro mundo e agora estou vivendo desse, estou me adaptando e agora veio isso de novo, parece que eu voltei de novo. Tá certo. Para mim, eu estou tirando de letra, Cláudia. Ah, que bom, eu fico feliz. E parece que o pessoal, no geral, tá bem, né? Pelas carinhas aí. Vamos enfrentando. A doutrina ajuda muito, né? A gente a entender que a gente tem que passar por adaptações nessa vida, que não é tudo do jeito que a gente quer, e não é mesmo, né? A gente não é dono de nada, a gente não controla nada. Como é que vai ser amanhã? Não sei nem se eu vou acordar encarnada, né? Então, isso está jogando essa realidade na nossa cara. Olha bem, você não sabe de nada. Então, tanta coisa aconteceu nesse período que a gente vai aprendendo uma coisa que a gente já devia fazer. Viver o hoje, sabe? Sem se angustiar pelo amanhã, sem se desesperar. É viver o hoje. Vive o hoje do melhor jeito que você puder, valorizando o que tem valor. E deixa amanhã para depois. Aliás, isso é evangélico, né, gente? Não andais angustiados pelo dia de amanhã. Ao dia já basta o seu próprio cuidado. Né? Olhai os lírios do campo. Leia essa passagem se vocês estiverem angustiados. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Leia essa passagem conhecida do Evangelho como olhai os lírios do campo. É maravilhosa. É um alento para a nossa alma, né? Amanhã Deus pertence, né? É isso aí. E a gente não pode mudar 1 milímetro de nada. É o que está escrito lá. Só o nosso mundo íntimo. Então, o resto realmente é com Deus, né? Como sempre foi. Bom, gente, vou dar dó, né? Mas a gente tem que ir encerrando. Cleinha, tá por aí? Eu tô. Faz a prece, Cleinha? Eu tô aqui, ó. Eu tô com esse aqui no colo. Eu vi que vocês estão em dupla aí. Não fica sozinho. Ai, que lindo. Você faz a nossa prece, Cleia? Faço sim. Tá, obrigada. Amado Mestre Jesus, nesse momento, nós só temos que agradecer. Agradecer pelos amigos, pela família, pelo trabalho e por tudo aquilo que a gente esquece no nosso dia a dia. E que hoje estamos tendo a oportunidade de usar os nossos valores. Obrigada, Senhor. Dai-nos força e coragem para continuarmos nessa jornada. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, até a próxima terça-feira. E aí eu já vou mandar o link para vocês e vou mandar a senha, que está pedindo a senha para entrar, né? Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa semana. Amei ver vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Ai, cadê meu chinelo, cara? Pegou meu chinelo, Lívia? É.